Olá, família Celestial, tudo bem com vocês? Estamos com um novo vídeo do canal, o Alerta do Espírito Santo. E o tema de hoje é: temos planos para a sua vida. Você sabia que Deus ele tem planos para nossas vidas e que antes da gente nascer, Deus já designou um propósito para mim e para você. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no verso 5, diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profeta às nações. Ou seja, antes da gente vir ao mundo, Deus já designou um propósito para nossas vidas. Lá no Salmo 139, a gente vê Davi falando dos planos de Deus para a vida dele, antes mesmo dele nascer. O apóstolo Paulo diz constantemente dos planos de Deus para a vida dele, antes mesmo dele nascer. Então, nós temos um chamado na qual Deus nos chamou antes mesmo da gente nascer. Então, o primeiro ponto é a gente entender isso, que nesta terra nós temos um propósito. E o segundo ponto é nós entendermos que os planos de Deus são melhores e são maiores que o nosso. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11: eu é o que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então, os planos de Deus são muito melhores que os nossos, e os planos de Deus são maiores que os nossos. Lá também em Efésios, no capítulo 2, diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, a quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então Deus ele preparou boas obras para nós antes da fundação do mundo, antes da gente nascer. Deus já designou um propósito para a minha vida e para a sua vida. Mas então, de fato, Gabriel, como é que eu sei o plano de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que eu muitas vezes me fiz. E nós só vamos saber qual é o plano de Deus para nossas vidas se relacionando com Ele, através da oração. Então, massa, eu estou me relacionando com Deus. Mas como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Como é que Deus fala comigo? Eu vou te mostrar isso na Bíblia, certo? O primeiro ponto é que Deus ele fala conosco através da sua palavra. Então, Deus deixou a palavra de Deus, a Bíblia é a própria palavra de Deus, para nós lermos, para nós nos relacionarmos com Ele através da palavra de Deus. Veja que o texto de 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Então toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo próprio Deus. Então nós nos relacionamos com Ele lendo a Bíblia, se relacionando com a palavra de Deus. Aleluia! E o segundo ponto é pelo Espírito Santo que habita em nós. A palavra de Deus diz lá em Romanos que o próprio Espírito, Romanos 8,16, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo ele testifica as verdades da Escritura, as verdades da palavra de Deus, e ele é aquele que está sempre testificando e nos dando testemunhos interiores. Ou seja, muitas vezes o Espírito Santo vai dizer para nós dizermos sim a certas coisas, para nós dizermos não a certas coisas. A gente vai sentir uma nota por dentro, como um sinal verde ou um sinal vermelho, com aquilo que vamos fazer no nosso dia a dia. Então Deus ele fala assim conosco. Deus ele vive e ele reina e ele fala conosco através da sua palavra e através do Espírito Santo. É assim que a gente vai descobrir qual é o nosso propósito aqui na Terra. E o tópico especial é: procure qual é o desejo que queima no teu coração. Qual é aquela vontade que você diz: rapaz, eu não escolhi essa profissão, eu não escolhi fazer isso, mas isso me escolheu. Procure esse anseio, esse desejo dentro do seu coração. Eu me lembro quando eu era menino, mais novo, eu sempre dizia para minha mãe que queria ser pastor. E engraçado que eu cresci e quando eu tinha me desviado do evangelho, mas quando eu voltei para os caminhos do Senhor, eu comecei a gravar vídeos, eu comecei a pregar a palavra de Deus e comecei a sentir facilidade nisso e um grande prazer em fazer isso. Também me interessei para as coisas de administração, mas eu não escolhi isso, mas isso me escolheu, porque é um dom de Deus. Então procure qual é o anseio que tem queimado no seu coração, porque isso é bíblico também. É Deus que efetua e que coloca desejos no nosso coração. Presta atenção nesse texto de Filipenses, no capítulo 2, no verso 13. Pois Deus é que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Aleluia! Então Deus ele coloca desejos, meu amado e minha amada, no nosso coração. Então procure, se relacione com Deus através do Espírito Santo, pela palavra dele. Busque qual é o desejo que queima no seu coração e saiba qual é o seu propósito. Quero terminar este vídeo orando pela sua vida.
Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão, cada irmã que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, olhos espirituais abertos, Pai, para entender qual é o chamado que o Senhor tem, o maravilhoso chamado que o Senhor tem na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém.